pessoal, professor Alexandre Nobão, vamos à correção. Mais uma parte da prova do IFPI de 2024.1. Primeira questão. Ou seja, pessoal, a questão número 49. O enunciado diz o seguinte: Sam e Joy possuem um total de 45 fichas para se divertirem em um parque de diversões. E Sam tem mais fichas do que Joy. O Sam tem mais fichas do que o Joy. Bom, vou botar um S minúsculo aqui, só para não confundirem com o meu 5, tá bom? Tem mais do que o Joe. Após gastarem 5 fichas cada um, o produto do número de fichas restantes para ambos é 124. Tá? Vou colocar aqui embaixo que eu vou fazer um cálculozinho aqui. O número de fichas que Sam e Joey tinham inicialmente, antes de começarem a participar de brincar no parque, é, respectivamente, tá? Então, pessoal, essa questão aqui, não vai perder tempo não, tá? Essa questão tem duas maneiras de fazer. A maneira rápida, que é a que você deve imaginar. Toda questão que ele dá os itens, pessoal, que ele dá as quantidades, testa as quantidades, tá? A soma é 45. Logicamente que ele vai fazer todas essas somas darem 45, tá? Aí já seria até demais. Mas ele fala que se eu tirar 5, né? Se eu tirar 5 do primeiro, eu vou ficar com 31. Se eu tirar 5 do segundo, eu vou ficar com 4. E se eu multiplicar 5 vezes 4, ou 31 vezes 4, isso aqui dá 124, que é o produto que ele diz que vai acontecer. Isso não acontece em nenhum dos outros, tá? Nenhum dos outros vai dar 124. Então, o item correto vai ser a letra A. Já terminei. Já terminou? Já. Rápido, né? Não perca tempo. Passa a próxima questão. Agora vamos fazer da maneira que, como é que eu posso dizer? Você faria em uma prova de sala de aula, tá? Que o professor exige os seus cálculos. Tudo bem? Então, você vai montar um sistema onde S vai ser a quantidade de fichas do Sam e J vai ser a quantidade de fichas do Joy, tá bom? Eu sei que o Sam e o Joy têm junto 450 fichas. Tranquilo? Aí o que mais que ele diz? Ele diz o seguinte: se o Sam perder 5 fichinhas, gastar 5 fichas, né? E o Joy gastar também essas 5 fichas, eles vão ficar com um total de... O produto dessas duas quantidades está 124. Então está aqui o meu sistema. Certo? Só que note que a primeira equação está beleza, mas a segunda equação está muito... tem parênteses, tá? Apesar que eu poderia fazer o método da substituição aqui, tá? Eu poderia pegar, isolar uma letra aqui, tá? Poderia isolar a letra S e escrever como S como 45 menos J e substituir nas equações, tá? Poderia fazer isso. Aconselho até que vocês façam aí como exemplo. Só que eu quero mostrar uma técnica que eu uso para resolver certos tipos de sistema, então não vou usar, tá? Vamos lá. Quando você tem um sistema desse tipo aqui, você vai aplicar a distribuição aqui na segunda equação. Okay? Eu vou pegar a segunda equação e vou trabalhar em cima dela. Se eu distribuir, vai ficar S vezes J menos 5J menos 5S menos 5J mais 25 igual a 124. Tranquilo? Vamos lá. 5S e 5J, eles têm 5 como evidência, no caso menos 5. Então aqui vai ficar S mais J. Okay? Às vezes não acontece isso, mas aqui aconteceu. Vou utilizar essa ajuda, tá? Igual a 124. O que eu quero que você note é o seguinte, ó. Esse S vezes J, ou melhor, esse S mais J aqui é 45. Então vai ficar SJ menos 5 vezes 45 mais 25 igual a 124. Então eu vou ficar com SJ menos 4 vezes 5, 20, 25, 225 mais 25 igual a 124. Se eu subtrair menos 225 de 25 dá menos 200. Passa para lá mais 200. Então SJ vai ser 124 mais 200, que vai me dar que SJ é 324, tá bom? Eu coloquei tudo isso, eu vou apagar isso aqui, certo? Que eu quero que esse S vezes J
seja igual a 324, tá bom? Então, eu vou escrever aqui as duas equações. Primeira equação diz que S mais J é igual a 45. A segunda equação diz que S vezes J é 324. Então, esse aqui é o meu sistema, tá? Bem mais simples que o anterior. Como é que eu resolvo um sistema desse jeito? O professor vai falar para você, isola x, isola y. Eu não. Como eu sei que x e y são valores diferentes de zero, eu pego no que tem soma e vou multiplicar por uma das letras, tá? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por j. Poderia ser s, pode ser j, tanto faz, tá? Se eu multiplicar aqui todo mundo por j, vai ficar sj mais j ao quadrado igual a 45j, tá bom? Só que SVJ é 324. Então, montando uma equação do segundo grau aqui, eu ficaria com j ao quadrado menos 45j mais 324 igual a zero. Beleza? Se você fizer o delta aqui, que não é o do nosso cálculo agora, pessoal, o delta vai dar 729, tá bom? E as raízes, J' e J duas linhas, serão os números 36 e o 9, tá? Quando o J vai ser ou 36 ou J vai ser 9, tá? Quando o J for 36, né, já que a soma é 45, é lógico que o S vai ser 9. E quando o J for 9, o S vai ser 45. Como ele disse que o S é maior do que o J, né, justamente para esse caso aqui de você resolver desse jeito, a resposta correta seria o S é 45 figurinhas, né, e o J 9. 45 não, 36, né? 36 figurinhas e o J9, tá? Então ficaríamos com essa solução, resolvendo pelo sistema de equações de segundo grau. Mas quando ele me dá os itens aqui, eu posso muito bem testar os itens, fica bem mais fácil. Ok, pessoal? Entendido? Vamos à próxima. Questão número 50 diz o seguinte: a homotetia, ao ser aplicada a polígonos, realiza um redimensionamento proporcional, preservando tanto a forma quanto as relações entre seus lados e ângulos. Considerando a figura abaixo, em que os polígonos ABCD e a linha B', linha D' são homotéticos e semelhantes, com a área de A', B', C', D' sendo 5 vezes a área de ABCD. Então, a área do A', B', C', D' é 5 vezes maior, né? É 5 vezes a área do ABCD. Vou colocar ABCD da área do ABCD. Ou seja, a razão entre a área do linha e a área do que não tem linha, essa área, a razão entre a área vai ser 5. Tudo bem? Primeira coisa que eu estou lendo aqui do enunciado. É 5 vezes 1. E o lado CD mede raiz de 5 centímetros. Então ele está me dizendo que esse lado aqui mede 5, ele quer saber qual é a medida entre esses dois lados. Pessoal, nós estamos trabalhando aqui semelhança de figuras, tá bom? Você aprendeu que quando é que duas figuras são semelhantes? Quando você pega a razão entre um lado de uma figura, tá? A linha, B', e divide pelo lado homólogo na outra figura, vai dar um certo valor K. E esse vai dar um certo constante, né? E isso acontece com qualquer lados das figuras. Se você fizer isso com a linha B' e o AB, fizer com B', C' e o BC, se você fizer com qualquer dos lados, o resultado é sempre o mesmo. É por isso que essas figuras são semelhantes, porque a razão entre os lados vai sempre dar uma constante, tá? E essa constante será conhecida a razão de semelhança entre as figuras, que eu vou chamar aqui de K. Então é só igualar esse a esse aqui. Não. Por quê? Porque aqui é a razão entre as áreas e aqui é a razão entre os lados.
A razão entre quaisquer segmentos aqui, lado, altura, será sempre um valor constante k. Mas aqui ele está falando sobre a área. E eu sei que quando ele fala da razão entre as áreas, o que é que eu tenho que fazer? A razão entre as áreas, ela é o quadrado da razão entre os lados, tá bom? Para resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse lado aqui, tá? Vou pegar o lado D' sobre DC, a razão entre eles vai dar o quê? Vai dar x sobre raiz de 5. Se eu pegar essa razão entre os lados e elevar ao quadrado, eu vou obter a razão entre as áreas, certo? Porque a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os lados. Pronto, então vai ficar x ao quadrado sobre 5 igual a, qual é a razão? Isso aqui veio para cá, tá? Qual é a razão entre as áreas? A razão entre as áreas é 5. Continuando aqui, x ao quadrado é 25, então x vai ter que ser a raiz de 25, x é igual a 5. Resposta certa, letra E. E estamos finalizados, tá? Não esqueça, razão entre os lados ou qualquer segmento, não tem que ser lado, podia ser a altura desse trapézio, podia ser a distância entre essas duas medidas aqui, a diagonal, qualquer uma da razão entre esse segmento e um segmento lá, o mesmo segmento, né, no outro polígono, vai ser sempre constante. Mas quando ele fala de área, aí não é a mesma constante, vai ser o quadrado. E se ele falar o volume, é o cubo, tá? Então, cada relação, você tem que tomar cuidado com o que está falando. Se está falando de segmentos, que é uma dimensão só, são todos iguais, tá? Sempre vai ser essa mesma constante. Como ele aqui está falando de área, a área tem duas dimensões, você vai levar ao quadrado. E se ele falasse em volume de duas figuras, você elevaria ao cubo, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 51 diz assim, né, para verificar a aprendizagem dos alunos com relação às operações básicas com números naturais, a professora propôs para seus alunos o desafio de calcular o valor da expressão 5 mais 4 vezes x menos 4. Questão Instagram, tá? Aparece muito isso, pelo menos no meu, não sei no de vocês, tá? Então, 5 mais 4 vezes x menos 4. O valor correto da expressão numérica proposta no desafio é igual a... Só aqui, no caso, a professora, o que ela estava querendo verificar? A aprendizagem dos alunos, saber se eles sabem qual é a ordem correta de resolver esse tipo de problema. E vocês sabem que quando vocês têm uma expressão que não temos parênteses, a ordem é, primeiro, entre adição, multiplicação e subtração, a multiplicação tem prioridade, né? Então, vamos começar com a multiplicação. Então, aqui eu vou ficar 5 mais 20 menos 4. 5 mais 20, 25, menos 4, 21. Resposta certa, letra B. Aquela questãozinha fácil para você descansar e ir para a próxima questão. Questão de número 52. Aí ele deu uma fácil, não vou dizer que é difícil porque eu não fiz ainda. Então vamos lá. Questão 52 diz o seguinte, né? Preocupados com a questão ambiental, a professora de ciências de uma escola desenvolveu, juntamente com seus alunos, um projeto de arborização na escola. Foi sugerido que se plantasse 3 árvores denotadas no projeto por A, B e C. Em fila. Aqui, ó, as 3 árvores, A, B e C em fila, tá? De modo que que a árvore do meio estivesse a uma mesma distância das outras 2 árvores. Então, essa árvore aqui do meio tem que estar à mesma distância dessas outras 2 árvores, tá? Estou colocando desenhos e informações que ele está colocando. Além disso, foi sugerido o plantio de uma 4ª árvore D. Sobre
o círculo centrado na árvore A e contendo as duas árvores e que estivesse a uma mesma distância das árvores A e B. Então, como eu tinha colocado aqui, eu tinha colocado errado, tem que estar a mesma distância da árvore A e essa árvore tem que estar a mesma distância da árvore B. B. De modo que, a sombrear uma mesa de estudo ao ar livre, conforme apresentada abaixo no esboço do projeto. Considerando a situação proposta, qual o ângulo DCB? DCB. Ele quer saber quanto é que mede esse ângulo aqui, tá? Isso aqui vai ser o nosso X da questão, tá? O ângulo DCB, formado entre as árvores B, C, D, C e B. Bem, essa questão é super simples, mas precisa de um conhecimentozinho básico, tá? Conteúdo aqui seria ângulo central e ângulo inscrito, conteúdo do 8º ano, geralmente, tá bom? O que você está vendo aqui? Quando ele fez essa informação aqui, pessoal, ele me disse que esse triângulo aqui ele é equilátero. E nós sabemos que no triângulo equilátero, todos os ângulos medem 60 graus, tá? Beleza, então eu já sei que é 60. Eu tenho várias maneiras de fazer isso aqui, tá? Não só pelo conteúdo de ângulo central e ângulo inscrito, mas por outros conteúdos também vistos, principalmente no 8º ano. Bem, eu posso pensar, olha, esse ângulo aqui, ele vai medir 120. Por quê? Vários motivos. Ele é ângulo externo a 60, então o suplemento de 60 é 120. Ou ele é ângulo externo do triângulo, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, também dá 120 do mesmo jeito. Isso aí não depende do jeito que você está fazendo. E aí esse triângulo formado, o triângulo CAD, ele é um triângulo isósceles, então aqui também seria X. E aí, se você não soubesse essa relação, você poderia fazer que 2x mais 120 igual a 180, né? 2x igual a 60, e vamos chegar no x igual a 30. Tá? Isso aí, se você não soubesse, é a relação dos ângulos centrais inscritos. Se você sabe sobre o ângulo central e o ângulo inscrito, você só tem que saber o seguinte. Aqui é 60, então esse arco aqui também é 60, porque o ângulo central, é o ângulo que está no centro do círculo, mede a mesma coisa que o arco que o forma, tá? Que o submete. E aí, você teria como x como um ângulo inscrito. Por que ele é um ângulo inscrito? Porque ele é um ângulo onde o vértice desse ângulo está sobre a circunferência. Então, este ângulo aqui, tá? Ele forma também esse mesmo arco aqui de 60. E o ângulo inscrito, ele é a metade do arco que o submete. Então, 30 graus. De um jeito ou de outro vai dar 30, demorando com desenhos ou não. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão 53. Considere a figura abaixo, onde são dadas as medidas dos seus ângulos internos e as medidas dos seus lados estão representadas pelas letras A, B, C, D e E. A respeito das medidas dos seus lados, é correto afirmar que... Pessoal, ele quer saber qual é o lado maior, mas ele não deu nenhum lado, ele deu os ângulos. Bem, existe uma relação que diz que, até meio lógico, né? Oposto ao maior lado estará o maior ângulo. Tá? Porque imagine o seguinte, se você tem aqui uma superfície, eita, ficou bem retinho, tá? Você tem uma superfície aqui. Você tem um ponto aqui. Se você tem esse ponto aqui, você vai ter um segmento de um tamanho com certo ângulo. Se você está à mesma altura e você agora tem um segmento tipo maior, aqui, logicamente que esse ângulo aqui também vai ser maior. Então, oposto ao maior lado está o maior ângulo. E oposto ao menor lado estará o menor ângulo. Então, olhando para esse desenho aqui, tá? Isso em cada figura, tá? Em cada triângulo. Porque aqui tem 70, aqui também tem 70. Então esses dois aqui são 70, esse aqui vai ser igual a esse. Não. Eu estou falando dentro desse triângulo aqui. Dentro desse triângulo, eu posso afirmar que o maior
é o D. Então, eu sei que o D vai ser maior do que o E, que vai ser maior do que o B. Por quê? Porque o 70 é maior que o 60, que é maior que o 50. Então, eu vou fazer o contrário porque aqui está tudo menor, tá? Então, vamos começar do menor. Então, aqui, ó, o B é menor que o E, que é menor que o D, certo? Aquele que tiver B é D aqui, B é D, tem possibilidades, né? B é D. Cadê outro que tem a B é D? Aqui está o contrário, né? O B é o maior, então deve ser a letra D. Mas vamos continuar aqui no nas nossas observações, ok? Até aqui tem outro, né? A gente tinha visto isso. B é D aqui também, então estamos num desses dois aqui, certo? Vamos lá. No de baixo, começando do menor, o menor é o D, né? Depois vem o C. Depois vem o A. Então, juntando essa sequência aqui com essa, fica B, E, D, C, A. Resposta certa, letra A. Tranquilo? Vamos ao próximo. Questão 54. Considere uma torneira enchendo um reservatório e mantendo uma razão de água constante. Isto é, mantendo o mesmo fluxo de água para o reservatório no decorrer do tempo. Se F, dada pela expressão F de t igual a 2t, ou seja, uma função do primeiro grau, né? Função linear, é uma função que representa o nível da água em função do tempo do reservatório. Enchido pela torneira citada. Qual a figura espacial que melhor representa o formato do referido reservatório? Pessoal, aqui é mais uma ideia de interpretação, tá? Se você colocar aqui a função t, né? E aqui a função f de t, onde essa f de t, pessoal, seria a função que o nível de água, ou seja, seria a altura, tá? Então, essa função, pela característica dela aqui, ela é uma reta, né? Função partindo aqui do zero, tá? Então, essa função aqui vai ser uma reta. Ou seja, o nível de água do reservatório, ele vai aumentando, né, com o tempo, mas ele vai aumentando de forma proporcional, aqui, uma reta linear, né? Para isso acontecer, pessoal, isso quer dizer que cada minuto que passa, cada segundo que passa, o tempo aqui não foi especificado, né? A cada segundo que passa, passou um segundo, vai ter 1 metro de água, ou vai ter 2 metros de água, né? Passou 2 segundos, vai ter 4 metros de água. Passou 3 segundos, vai ter 6 metros de água, certo? O aumento aqui está aumentando de 2 em 2. O aumento está sendo constante. Se o aumento é constante, é porque essa figura vai ter dimensões constantes, tá? E isso não acontece aqui. Imagine aqui, ó, que para que aqui 1 hora encha um certo volume, tá? Tem uma certa altura. Em 1 hora aqui, como essa área é maior, a altura que ela vai ter, se o volume é o mesmo, vai ser menor, tá? Isso aqui vai ser enchido num certo tempo, isso aqui vai ser enchido no mesmo tempo. Por quê? Porque o volume tem que ser o mesmo. Então, se o volume tem que ser o mesmo, para que eu tenha o mesmo volume aqui, como a área aumentou, a altura tem que ter diminuído. Então, essa altura aqui vai ser diferente dessa altura aqui, não vai ser proporcional. E nenhuma dessas outras figuras que aumentam e diminuem vai acontecer isso. A única aquela que tem uma forma constante, ou seja, vai ter um volume constante a cada tempo, né? Vai ter uma altura constante a cada tempo, vai ser a letra C, certo? E assim terminamos essa parte, pessoal, e vamos ao próximo
parte dessa correção. Tá? Estava ficando um pouco extensa, por isso que eu estou fazendo em partes. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.